Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula na companhia do professor Wellington? Aula de hoje número 106. E na aula de número 106, nós vamos retomar um assunto que nós já aprendemos, que nós já vimos. Vamos reforçar ele então. Vamos estudar ângulos e polígonos, reestudar ângulos e polígonos. E o objetivo proposto para essa aula é proporcionar a vocês, alunos, que conheçam e tirem suas dúvidas dos conteúdos estudados sobre os ângulos e também os polígonos. Então vamos para esses exercícios que aqui estão resolvidos. Classifique os triângulos a seguir conforme a medida de seus ângulos internos. Temos 3 triângulos, estão aqui os 3. E cada um deles vai ter uma classificação quanto a ângulos, tá? Quais que eram as classificações quanto a ângulo de triângulo? Pensa assim, classificação quanto a ângulo são 3. E quanto a ângulo, a classificação termina com a palavra ângulo sempre. Nós temos o triângulo retângulo, o acutângulo e o obtusângulo. Então é tudo de acordo com o ângulo. O nosso primeiro triângulo que aqui está, ele tem um ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, ele é o retângulo. Um ângulo de 90 graus, aqui com um quadradinho e um ponto no meio, que é o nosso ângulo reto, então, triângulo retângulo. O nosso segundo triângulo, então, possui um ângulo reto ali. O nosso segundo triângulo, que ele possui ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles menores que 90 graus. Então, todos os ângulos que aqui estão são menores que 90 graus. Então, o nosso triângulo é um acutângulo agudo. Começa com A, acutângulo também. Então, agudo, acutângulo. E o nosso terceiro triângulo, então, ângulos agudos, são os menores que 90 graus. E o nosso terceiro e último triângulo, terceira classificação de triângulos quanto a ângulos, ele possui 3 ângulos, óbvio, é um triângulo, e ele tem um ângulo maior que 110 graus, um ângulo obtuso. Então, o nosso triângulo é um obtusângulo, ele possui o ângulo maior que 90 graus. Então, as classificações são sempre assim: ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Todos os ângulos agudos menores que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Se o nosso triângulo tiver um ângulo obtuso maior que 90 graus, ele será um obtusângulo. Classifique os triângulos a seguir de acordo com a medida dos seus lados. O exercício anterior é de acordo com os ângulos. Este exercício de agora é de acordo com os lados. Classificação quanto a lados, nós temos o equilátero, nós temos o isósceles e também o escaleno. Então, o primeiro é equilátero. Quando que um triângulo vai ser equilátero? Quando todos os lados desse triângulo forem iguais, lados congruentes com a mesma medida. Então, esse triângulo, todos os lados medem 5 centímetros. Se todos os lados são iguais, nós temos aqui um triângulo equilátero. O próximo tem 2 medidas que são iguais, uma terceira diferente, mas 2 iguais. Quando nós temos 2 medidas iguais, esse triângulo vai ser um triângulo isósceles. Então, 2 medidas iguais, 2 lados iguais, triângulo isósceles. E o nosso último triângulo lá em laranja, amarelo, vai ser o nosso escaleno, que todas as medidas são diferentes, não tem medidas iguais. O triângulo escaleno, os lados são todos diferentes. Então, classificação quanto a lado, equilátero, isósceles e escaleno. Sendo necessário, anote em seu caderno. Próximo, qual o nome de cada uma dessas figuras? Então, temos aqui 5 figuras e cada uma dessas figuras possui um nome, né? Claro, cada uma delas tem um nome. Sempre que nós temos um quadrilátero com 4 lados iguais e os ângulos de 90 graus, ele vai ser chamado de quadrado. O retângulo, ele também é um quadrilátero, ângulos internos de 90 graus, só que eu tenho uma dimensão maior que a outra, comprimento maior que a largura, base maior que a altura. Então, nesse caso, é um retângulo. Isso que difere o retângulo e o quadrado.
Próximo também é um quadrilátero. É um quadrilátero que ele tem todos os lados iguais, mas os ângulos internos eles são diferentes. Então, aqui eu posso ter um ângulo obtuso nesses dois lados e aqui ângulos agudos. Então, esse é um losango. Nossa quarta figura. Essa quarta figura, os lados opostos são congruentes e paralelos. Sempre que eu tenho os lados opostos congruentes e paralelos, a nossa figura será um paralelogramo. Paralelo, paralelogramo. E por fim, uma figura que eu tenho lados opostos, apenas um par de lados opostos paralelos, é chamado de trapézio. Então, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e por fim o trapézio. Próximo, relacione a figura e o seu nome. Então, cada uma dessas figuras vamos relacionar com o nome delas. Bom, aí nós temos que lembrar das nossas aulas anteriores qual eram as classificações de trapézio. Nós temos o trapézio retângulo, o trapézio escaleno e o trapézio isósceles, muito parecido lá com o triângulo. O trapézio retângulo vai ser aquele que tem um par de ângulos de 90 graus. Então, olha só, par de ângulos de 90 graus. Sempre que eu tiver o par de ângulo de 90 graus, o ângulo reto, retângulo trapézio. O trapézio escaleno é aquele que todos os seus lados têm medidas diferentes. Então, este primeiro tem medidas diferentes. Ele representa esse lado com um risquinho e esse outro lado que está na direita com 2 risquinhos. Então, isso quer dizer que as medidas são diferentes. Os 4 lados são diferentes, tá? Então, esse é um trapézio escaleno. E o trapézio isósceles, os dois lados que não são paralelos, já que em todo trapézio as bases são paralelas, sempre paralelas. E os dois lados não paralelos, se forem iguais, se forem congruentes, esse trapézio é classificado como trapézio isósceles. Então vamos lá, marcando todos eles, como que ficaria aqui o trapézio retângulo, que é a nossa letra C, então possui um ângulo reto. O trapézio escaleno vai ser a nossa letra A, todos os lados são diferentes, principalmente aqueles que não são paralelos. E o trapézio isósceles, que os dois lados não paralelos são iguais, ou seja, são congruentes. Então, letra B, trapézio isósceles. Próximo. Veja dois paralelogramos em uma malha de triângulos regulares, outro na malha de quadrados. Então, dois trapézios e cada um está em um tipo de malha. A malha de quadrados e a malha de triângulos regulares. Triângulos com a mesma medida, como se fossem triângulos equiláteros, ok? Então vamos lá. Então, verificando os dois aqui, o que nós temos? Aqui nós temos um trapézio desenhado e aqui nós temos outro trapézio desenhado. Os trapézios eles são diferentes. Eu tenho um trapézio aqui com 60 graus e um trapézio com 45 graus. Os ângulos opostos, eles sempre são congruentes. E a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, do quadrado, do losango, do trapézio, do paralelogramo. Opa, estou falando do trapézio aqui. Aqui é paralelogramo, não trapézio. São trapézios, lados opostos, paralelos. Portanto, paralelogramos, não trapézios, tá? Então, o que nós temos? Os lados opostos, os ângulos opostos, eles têm que ser congruentes. Então, se aqui eu tenho 60, lá eu tenho 60. O ângulo D, ele é igual ao ângulo B, 60 graus. Como a soma dos ângulos internos do trapézio e do paralelogramo, que é o nosso exemplo, do losango, do quadrado, do retângulo, sempre tem que dar 360 graus. Então, se aqui eu já tenho 60 mais 60, 120. Quanto que falta para 360? 240. Então, aqui cada um deles vai ser 120 graus, 120 e 120. Próximo, então, determinar cada ângulo interno do paralelogramo ABCD e do paralelogramo EFGH. Se aqui eu tenho 45, o ângulo F também é 45. Bom, 45 mais 45, 90. Eu podia fazer assim, se aqui eu tenho 45, este outro ângulo é o quanto falta para 180.
Se eu já tenho 45, para 180 falta 135. Então, este ângulo e esse, eles têm que ser iguais, congruentes, os ângulos opostos. Então, 135 graus. Par de ângulo do primeiro, 60 e 120. Do segundo, 45 e 135. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Então, estão aqui os ângulos marcados, 60, 120, 45, ângulo oposto, e lá eu tenho 90 mais 45, 135, tá? Próximo exercício. Apenas algumas das sentenças seguintes, apenas algumas dessas sentenças são verdadeiras. Quais são elas? Então, a primeira, todo trapézio tem um par de lados paralelos. Pensa lá, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, tem que ter um par de lados paralelo, apenas um. Aí vai ser um trapézio. Todo paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Sim, os lados opostos são paralelos. Então, dois pares de lados paralelos, verdadeiro também. Letra C. Todo retângulo tem dois pares de lados paralelos. Será que os lados opostos de um retângulo são paralelos? Sim, claro que são. Então, verdadeiro também. Os lados são sempre paralelos em um retângulo. Próximo. Todo retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. Sim, retângulo ele vai possuir os ângulos de 90 graus, senão ele deixa de ser um retângulo, passa a ser um paralelogramo, pode ser um losango e deixa de ser um retângulo. Todo paralelogramo tem um ângulo de 60 e outro de 120. Todo? Nós podemos ter paralelogramos com um ângulo de 60, 120. Claro que podemos. Mas todo? Não, não são todos. Alguns têm, mas não todos. Então, falso a letra E. Letra E não marcamos como verdadeira. Letra F. Todo retângulo tem os 4 lados iguais. E aí, o retângulo possui todos os 4 lados iguais? Vocês conhecem algum retângulo que não tem os 4 lados iguais? Claro que conhecemos. Quem tem todos os 4 lados iguais é o quadrado e também o losango, não o retângulo. Então, falsa. Então, as 4 primeiras eram verdadeiras e as 2 últimas eram falsas. Próximo. Nas figuras a seguir, temos a representação de pares de retas. Classifique-as em relação às suas posições relativas. Vamos lá? Então, aqui nós temos um par de reta, RS, outro par de reta, RS, e outro, U e T, T e U, e outro par de retas, C e D. Então, vamos classificar de acordo com as posições relativas. A primeira aqui, a do meio é a mais fácil de todas. A primeira, essas duas retas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Sempre que se cruzarem as retas e formar um ângulo de 90 graus, essas retas serão chamadas de perpendiculares. Já no nosso segundo, aqui do meio, se as retas estiverem lado a lado e só se cruzarem no infinito, elas serão retas paralelas. Então, retas paralelas, lado a lado, uma ao lado da outra, sem nunca se encontrar. Perpendiculares se encontram, mas formando o ângulo de 90 graus. E por fim, a última vão ser as retas concorrentes, que são aquelas que se cruzam, elas têm que se cruzar e não formar o ângulo de 90 graus. Forma qualquer ângulo, 10, 20, 45, mas não 90 graus. Ok, pessoal? Então, retas perpendiculares, paralelas e concorrentes. Vamos observar a figura que aqui está. Então, está cheia de recortes lá. Vamos ver o que acontece. De acordo com as medidas dos ângulos da figura, podemos ter certeza de que duas das linhas retas são perpendiculares. Quais são as perpendiculares? Bom, bem fácil aqui, pessoal. Essa e essa formam um ângulo de 45 graus. A reta U com a reta R. Não é. Se nós olharmos bem a reta S e a reta T, eu tenho aqui 60 mais 30, até chegar da reta R a T. Esse ângulo 60 mais 30, 90 graus. 90 graus é o ângulo reto, então elas que são as perpendiculares, reta R e a reta T.
Portanto, resposta correta R e T vai estar lá na letra A. Então, a letra A que vai ser a certa, que é ela que está formando um ângulo de 90 graus. Olha elas aqui em vermelho, formando o ângulo de 90 graus. Então, resposta correta, letra A. Perfeito, pessoal? Próximo, relembrando aí o que a gente viu de polígonos. De acordo com o número de lados, escreva o nome de cada um dos polígonos. Ok. Primeiro aqui, 6 lados. 6 lados é hexa, então ele vai ser um hexágono, 6 lados. Este outro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados, ele vai ser um decágono. O próximo, 5 lados. 5 lados, pensa o Brasil, pentacampeão, pentágono com 5 lados. O nosso quarto polígono tem 9 lados. Tem uns nomes estranhos, tipo aqui o decágono. 9 lados também tem um nome estranho, é o eneágono. Então, eneágono, 9 lados. O próximo, 8 lados. 8 lados fica fácil de lembrar. Quem gosta de lutas, artes marciais, o UFC, eles lutam dentro do octógono, que tem 8 lados. Então, octógono, 8 lados. A próxima figura, 7 lados. Figura com 7 lados é o heptágono com um H. Então, heptágono, 7 lados. Com 3 lados, esse é fácil. 3 lados é quem? Triângulo, claro. 3 lados, o triângulo. E a nossa última figura, ela tem 5 lados também. É como se fosse a nossa terceira figura, só que virada essa parte. Não importa, é a quantidade de lados que ela possui. Possui 5 lados, é um pentágono, perfeito? Só que esse aqui é um pentágono não convexo. Próximo, vamos representar o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus, então esse é o nosso ângulo raso. Aqui um desenho do ângulo raso fazendo 180 graus. O ângulo reto é o nosso ângulo de 90 graus, então ângulo reto, quadradinho com ponto, ângulo reto. E o ângulo obtuso é aquele maior que 90 graus, então maior que 90 e menor que 180. A representação ele é mais aberto, esse aqui vai ser o nosso ângulo obtuso. E vamos verificar agora aqui no transferidor de graus, quanto que mede o ângulo COD. Ângulo CO na origem e vai até o D. Ele está parado aqui no 110 e aqui no 80. Vamos contar no 60, perdão. Do 60 até chegar ao 110, conta 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, qual que é a medida aqui marcada no transferidor do ângulo COD? 50. Então, vai ser 50 graus. Relembrando aí como que se media no transferidor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham relembrado a aula de hoje. São assuntos que nós já vimos, então foi só relembrar o que vocês já aprenderam. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.